Bem, vamos a outra questão que fala do tema evolução. Ele fala das cascavéis que apresentam um chocalho. Esse chocalho é um alerta, tá? Para os seus inimigos, mostrando que o animal está ali. E ele fala o seguinte: ultimamente os cientistas observaram que essas cobras têm ficado mais silenciosas. O que passa a ser que os mais aptos sobrevivem, os menos aptos são eliminados. Veja bem, qualquer coisa que fale de DNA, mutação, alterações, não pode ser associada ao darwinismo. Darwin só fala de seleção natural. Quando ocorre alguma coisa falando do DNA ou mutações, nós recorremos ao neodarwinismo. Darwin é somente o processo de seleção natural. Ok? Então, alterações no seu código genético. Não, porque fala de código genético. Mutações, também não. Então você tem aqui questões com mutações, alterações no seu código genético e mutações de novo. Então você não pode associar isto a Darwin. Darwin não tinha a menor ideia do que era um código genético ou uma mutação. Então nós temos o gabarito que as variedades mais silenciosas foram selecionadas positivamente, certo? Porque não eram detectadas pelo homem, então tinham mais chance de sobreviver. Ok? Na próxima questão, nós temos o seguinte: as mudanças evolutivas dos organismos resultam de alguns processos comum à maioria dos seres vivos. É um processo evolutivo comum a plantas e animais vertebrados. Então você fala que quando um processo evolutivo, ele hoje, pelo neodarwinismo, você tem a ver com o DNA, com as alterações no código genético, mutações e o processo de seleção natural. Então nós temos o seguinte: a aquisição de características genéticas transmitidas ao descendente em resposta às mudanças ambientais. Certo? Isto seria associado ao lamarquismo. Ele está dizendo que a aquisição de características genéticas transmitidas ao descendente em resposta à mudança ambiental. Você sabe muito bem que o meio, ele não muda nada. O meio seleciona indivíduos portadores de determinadas características genéticas em ambientes específicos. Perfeito? Então você vê que muita gente poderia ir na letra D de dado. Quando você faz essa questão, muitos optam pela D de dado. Mas não esqueça que ela tem um fundo lamarquismo, em resposta às mudanças ambientais. Ok? Olá pessoal, sou o professor Tony Velosa e hoje eu trago para vocês um tema chamado formação de novas espécies. Como novas espécies surgem ao longo do tempo? Basicamente, começa com uma coisa chamada isolamento geográfico. Esse isolamento ocorre por uma separação dos grupos, pela abertura de um cânion, a mudança do curso de um rio, ok? E o que acontece? De cada lado, eu tenho ambientes diferentes, logo vão haver processos de seleção natural diferentes, vão haver mutações aleatórias de forma diferente.
nesses dois grupos, até ocorrer uma coisa que nós chamamos de isolamento reprodutivo. Quando esse grupo não cruzar mais com esse grupo e não der origem a descendentes férteis, nós falamos que ocorreu especiação e a partir da espécie ancestral surgiram duas novas espécies. Ok? Então, basicamente, o processo de especiação, ele começa com o isolamento geográfico, que separa a população. Cada população sofre processos de evolução distintos, até culminar no isolamento reprodutivo. Porque eu só posso dizer que dois indivíduos pertencem à mesma espécie quando eles cruzam entre si e dão descendentes férteis. O que acontece é que, ao longo do tempo, essas populações se diversificaram muito geneticamente e criaram diferenças entre elas. Então, ocorre entre elas o isolamento reprodutivo e, por acaso, se cruzarem entre si, não darão descendentes férteis ou não darão descendentes nenhum. Então, nós dizemos que houve especiação. Ok? Então, a partir de uma ancestral, nós temos duas novas espécies. Perfeito? Note uma coisa interessante. Aqui está o bloco único, chamado Pangeia, a separação entre dois grandes blocos, a Laurásia e a Gondwana, e a separação nos continentes que nós temos hoje. Uma coisa interessante é que nós temos um ancestral comum de aves que não voam, com o mesmo porte físico e o mesmo tamanho, somente na América do Sul, na África e na Austrália, mostrando que é uma herança do que nós chamamos de Gondwana. Compreendem? Olhe bem, a mesma coisa acontece com marsupiais. Nós só temos marsupiais na América do Sul, na África e na Austrália, justamente corroborando a hipótese da deriva dos continentes. Então, esses animais ficaram isolados geograficamente. O caso do casuar na Austrália, a avestruz na África, a ema na América do Sul. Com isso, lembre-se, sofreram processos de seleção natural e diversificação distintos. E hoje, eles não cruzam mais entre si, pois estão isolados geograficamente e estão isolados reprodutivamente. Ok? Bem, observe essa questão que fala do assunto especiação. Ele fala que todos os continentes eram formados de uma massa única, chamada de Pangeia. Ele fala do movimento das placas tectônicas, dando origem aos continentes que nós temos hoje, certo? E ele quer saber a origem dessa biodiversidade relacionada à separação dessas placas tectônicas e a formação desses novos continentes. Note, de acordo com o texto, a atual diversidade biológica do planeta é resultado... Bem, lembre que o processo de especiação, ele começa sempre com o isolamento geográfico. Não esqueça. O isolamento geográfico e culmina no isolamento reprodutivo, onde esse grupo não cruza mais com esse, dando descendentes férteis. Então nós falamos que houve especiação porque se formaram duas novas espécies. Então, quando nós olhamos as alternativas para o gabarito, vemos que o gabarito correto é do isolamento reprodutivo resultante da separação dos continentes, mostrando o processo de isolamento geográfico que culmina no isolamento reprodutivo e forma
as novas espécies, o que explica a biodiversidade do planeta. Voltando ao assunto de seleção natural, Darwin repara que pássaros chamados de tentilhões apresentam similaridades no tamanho e na forma do corpo, mas diferenças grandes quanto ao formato dos bicos. Provavelmente pelo isolamento geográfico, onde cada ilha que esses pássaros vivem tem tipos de alimento diferentes. Então, acredita-se que essas espécies se originaram de populações que migraram da América do Sul para o arquipélago de ilhas chamado de Galápagos, no Equador. Lá Darwin faz toda a sua teoria da seleção natural. Ele nota que em cada tipo de ilha existe um alimento diferente. Logo, cada tipo de alimento seleciona pássaros com bicos diferentes. Bicos mais finos, bicos mais grossos. Então, o mais interessante é que em cada ilha tinha indivíduos com bicos diferentes. Mas ao longo do processo evolutivo, os mais adaptados sobreviviam em cada ilha, tendo vários bicos diferentes em cada ilha. Note que essa especiação também começou com o isolamento geográfico e hoje os pássaros de uma ilha não cruzam com outra dando descendentes férteis. Isto é, estão isolados reprodutivamente. Perfeito? Veja essa questão, onde ratos de uma determinada espécie, isto é, cruzam entre si e dão descendência fértil, por isso pertencem a uma mesma espécie, apresentam ao longo do território norte-americano populações com pelagens que vão variar do marrom claro ao marrom escuro, como ele fala no texto. Ele diz que cada população é representada pela pelagem do rato por uma amostra de solo e por sua posição geográfica no mapa. O que acontece é o seguinte: cada população de ratos de uma determinada área foi selecionado naturalmente pelo meio, já que o predador de cima, como falcões, águias, corujas, vão ver os animais, mas como esses animais estão com a pelagem parecida com o solo, isso dificulta a visão do predador. O mecanismo evolutivo envolvido na associação entre cores da pelagem e o substrato, que é o solo, temos aqui a seleção natural. Note que a questão não explica, tá, por que eles são diferentes. Isso é o neodarwinismo. Nós temos aqui uma questão de darwinismo, seleção natural. Atente para a alternativa E, que fala de herança de caracteres adquiridos. Isso faz parte do lamarquismo, que dizia que o meio mudava a espécie e características adquiridas eram passadas. Isso está errado. Lembre-se do processo de seleção natural, onde os mais aptos sobrevivem e os menos aptos são eliminados. Perfeito? Então, muito cuidado para não cair dentro do lamarquismo, onde diz que o meio muda a espécie.
Não, o meio seleciona o mais apto. Numa região de solo claro, ratos com pelagem mais escura sobressaem. Então, uma população de pelagem mais clara é mais apta e por isso sobrevive e deixa descendentes com essas mesmas características, já que é uma característica hereditária que é passada. Ok? Lembrando, de novo, o mecanismo evolutivo de Lamarck, mostrando a lei do uso e desuso, a transmissão das características adquiridas. Então, veja bem que, segundo Lamarck, os seres vivos se modificam estimulados pela necessidade de se adaptar às mudanças ambientais. Ele fala que o meio muda aquela espécie. Vulgarmente falando, o urso polar, ele é branco porque a neve fez ele branco. Claro que não. Ele é branco porque ele foi selecionado, tá, para viver num ambiente onde há neve, ok? Já outros de pelagem mais escura morreriam, porque não seriam aptos àquele ambiente. Bem, veja essa questão. Essa questão fala, tá, de Lamarck. Ele mostra alguns anfíbios e répteis são adaptados à vida subterrânea e nessa situação apresenta algumas características corporais, como por exemplo a ausência de patas, corpo anelado, o que facilita o deslocamento. E em alguns casos a ausência de olhos. Então isso está ligado à lei do uso e desuso, segundo Lamarck. Porque ele pergunta, se um biólogo tentasse explicar a origem das adaptações usando o conceito da teoria evolutiva de Lamarck, isto é, o lamarquismo. Lembre-se que o lamarquismo postula o seguinte, lei do uso e desuso. Quanto mais você usa um órgão, mais ele se desenvolve. Se ele não é usado, ele atrofia e some. Perfeito? Transmissão de características adquiridas e que o meio muda o ambiente. Note a alternativa A. Fala de seleção natural. Isso é Darwin. Agora veja B. A ausência de olhos teria sido causada pela falta de uso dos mesmos na lei do uso e desuso. Bem compatível com a teoria de Lamarck. Ok? A próxima questão, eu falo de uma preocupação que ocorre hoje e explicada pelo neodarwinismo, que é as alterações no DNA e a seleção natural. Note que hoje, quando você vai comprar um antibiótico, hoje é exigido a retenção de receita. Isso se deve ao medo de haver seleção de bactérias resistentes àquele antibiótico. Como de vez em quando aparecem em UTIs e hospitais em geral, as superbactérias que não conseguem ser combatidas por nenhum tipo de antibiótico. Basicamente, nós temos os antibióticos, tá, que inibem a duplicação do DNA, que inibem a produção do RNA para fazer proteína e que inibem diretamente a tradução, que é a síntese de proteína pelas organelas existentes na bactéria, no caso, o ribossomo. Então, os antibióticos, eles fazem isso, causando danos à membrana plasmática, inibição da síntese de proteína, inibição da síntese da parede celular, deixando ela mais vulnerável para a entrada dos anticorpos, para combatê-la, certo? Então você tem como os antibióticos agem. Só que o que acontece? Na embalagem de um antibiótico encontra-se uma bula que, entre outras informações, explica a ação do remédio. O medicamento atua por inibição da síntese proteica bacteriana. Essa afirmação permite concluir que o antibiótico interrompe a produção de proteínas das bactérias causadoras da doença, o que impede sua multiplicação pelo bloqueio de funções vitais. Então nós temos o gabarito aí, a letra E. Só relembrando,
Os antibióticos, eles têm a função de inibir a síntese de proteína. Certo? Que, veja bem, se uma espécie não consegue fazer proteínas, ela não se reproduz. Então, com o advento dos antibióticos, nota-se que o perfil de morte do planeta muda, de 1910 para cá. Antigamente o que matava mais eram doenças bacterianas. Hoje, veja o caso da tuberculose, que matou muito, na época de 1900, 1910, 1920. E depois, quando surgem os antibióticos, ela é combatida. Porque o antibiótico, ele diminui a reprodução bacteriana, por diversos fatores, como você está vendo aqui. E, com isso, o teu sistema imunológico consegue debilitar a infecção. Perfeito? Então, voltando à questão, o gabarito interrompe a produção de proteína das bactérias causadoras da doença, o que impede a sua multiplicação pelo bloqueio das funções vitais. Ok? Bem, voltando de novo à molécula de DNA, nós temos o que nós chamamos de modelo dupla hélice, certo? O DNA tem esta característica. Ele é helicoidal, onde você tem o pareamento específico. Note, como eu te falei, a unidade formadora, o fosfato, a pentose e a base nitrogenada. Note a ligação sempre da timina com a adenina e da citosina com a guanina. Veja bem que quando esta molécula começa pelo fosfato, eu digo que ela é chamada de 5' e ela termina no açúcar, que eu chamo de 3'. Do outro lado ocorre o inverso. Ela começa pelo açúcar, que é 3' e termina no fosfato, 5'. Basicamente é só isso, o que nós chamamos de estrutura 5' e 3'. Ok? Note essa questão. De novo, mostrando um DNA, já que é uma molécula chamada de timina. Mostra o RNA com a uracila e os aminoácidos que são traduzidos por esse RNA. Em um está representado o 3 de uma molécula de DNA e observando o quadro pode-se concluir que você analisando as alternativas, nós temos a molécula de DNA é formada por 2 cadeias caracterizadas por sequências de bases nitrogenadas. Como você está vendo aqui, ó. 2 cadeias caracterizadas por sequências de bases nitrogenadas. Sempre timina com adenina e citosina com guanina. Estão mostrando aí o gabarito, a letra A, ok? Bem, veja bem esse assunto que eu vou comentar com vocês agora. Como nas aulas anteriores eu frisei, as quantidades de adenina e de timina são iguais numa molécula de DNA, assim como citosina e guanina. Note que isto aqui são bases do DNA devido à timina, que é exclusiva dele. Se fosse o RNA, seria a uracila, ok? Note bem que essas moléculas são comuns a vários seres vivos diferentes. Bactérias, plantas, ouriços do mar, ratos, humanos. Tá vendo? Isso mostrando que essas bases são universais para qualquer espécie. Não importa que seja uma bactéria, que seja um homem, que seja um leão, que seja uma planta, sempre vão ter as bases adenina, timina, citosina e guanina, pois o DNA é universal. O que faz a diferença é a sequência que essas bases estão. Por isso o Enem traz esta questão.
Um fabricante afirma que um produto disponível comercialmente possui DNA vegetal, elemento que proporcionaria hidratação dos cabelos. Sobre as características químicas dessa molécula, essencial à vida, é correto afirmar que o DNA, veja bem, de qualquer espécie serviria, já que tem a mesma composição. Qual é a composição? Adenina, timina, citosina e guanina. Ok? Colocou aqui DNA vegetal, poderia ter colocado qualquer DNA. Claro que se eu colocasse DNA de barata, ninguém compraria o shampoo, é óbvio. Mas serviria qualquer DNA, de barata, de rato, porque todos têm a mesma composição. As bases nitrogenadas, adenina, timina, citosina e guanina. Ok? Ok, pessoal? Mais uma vez um prazer estar com vocês e até breve para a nossa próxima aula.